Meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, como está você? Espero que esta palavra encontre você bem de alma e coração. Deus abençoe a sua vida e que nós possamos aprender um pouco mais do Senhor nesta ocasião. O texto escolhido está no Salmo de número 33. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta o intento dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Bendito e eterno Deus, exaltado e engrandecido é o Senhor. Seja louvado, Senhor. Bendito, porque verdadeiramente és digno, único Deus e Senhor, Criador de todas as coisas. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Derrame tua misericórdia sobre nós. Renove nossas forças, renove nossa fé e nos ensine por tua palavra, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, eu gostaria de falar um pouco, nesta ocasião, sobre como adorar a Deus em todo o tempo. Aliás, esse foi o convite que o salmista nos fez. Ele conclama todos se alegrarem, cantarem e adorarem ao Senhor. Ele faz isso nos versos 1 ao 3 do texto que nós lemos. E para demonstrar o quanto isso é importante, ele vai passar a elencar nesse salmo alguns motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. Em tempo de paz e em tempo de guerra. Em tempo de alegria, mas também nos tempos de tristeza. Em tempos de saúde e em tempos de doença. Vamos a esses motivos? O primeiro se encontra já no verso de número 4. Esse verso vai nos dizer, vai nos falar sobre a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Devemos adorar a Deus em todo o tempo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Queridos, todas as palavras de Deus são verdadeiras. São palavras dignas de confiança. A Bíblia é toda ela confiável. E você sabe por quê? Porque, diferentemente das pessoas, o Deus que deu esta palavra é um Deus que não mente. Deus nunca mente. Deus só diz a verdade. Porque quando diz a verdade, fala do que lhe é peculiar, porque Deus é verdade. A sua natureza é verdadeira. A palavra de Deus é digna de confiança. Ela é reta. Porque o Deus que a empenhou é o Deus que não se esquece. Se tem um problema que Deus não tem,
é amnésia. Deus não tem problema de amnésia. Deus não tem esquecimentos. Deus não é acometido pelos males da idade como nós o somos, que começamos a esquecer as coisas com o tempo. Deus não se esquece de nenhuma de suas palavras. Por isso devemos adorar a Deus, porque as suas palavras são dignas de confiança e as suas palavras são extremamente maravilhosas para nós. Devemos confiar nestas palavras e adorar a Deus por elas, porque Deus é o Deus que também não muda suas promessas. A palavra que Deus empenhou, Ele mantém empenhada. E Ele não apenas a empenha, Ele é poderoso para cumpri-la. Deus não muda suas promessas e nem deixa de cumprir cada uma delas em nossa vida. Por isso nós podemos adorar, queridos. Porque nós temos ao nosso redor, diante de nós, um repositório maravilhoso de promessas da palavra de Deus. E eu quero lhe perguntar, e você? Você sabe o que a Bíblia diz aos fiéis? Você sabe o que a Bíblia diz para estes que foram salvos por Jesus? Eu vou resumir para você o que a Bíblia diz para os que foram salvos, para os que foram alcançados, para os fiéis em Cristo Jesus, para os que creem. A Bíblia vai dizer o seguinte: no fim, tudo vai dar certo. Aleluia. No fim, tudo vai dar certo. Você sabe por que eu lhe digo isso com convicção? Porque o fim da história já está contado. Ele já está revelado. E esta história termina dizendo que nela, aqueles que são fiéis vencerão com Cristo. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Por isso nós podemos adorar a Deus em tempo todo, em todos os momentos, porque a palavra de Deus é reta e os seus juízos são fiéis. Podemos crer. No verso de número 5, ele vai nos dar um segundo motivo. Ele vai dizer, ele ama a justiça e o juízo, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Deus é o Deus que ama a justiça e o juízo. Podemos adorar o Deus o tempo todo, porque Ele é justo. Nesse mundo, muitas vezes, nós sofremos com a injustiça, com a impunidade. Mas o nosso Deus é o Deus que contempla todos. Aliás, está escrito isso aqui nesse mesmo Salmo 33, versos 13 e 14. E Ele contempla todos, e Ele retribuirá conforme as obras de cada um. No dia do juízo, no dia da prestação de contas, os homens responderão diante do tribunal de Cristo por conta de cada uma de suas obras. E onde os tribunais da terra, onde os tribunais humanos falharam, se omitiram, foram negligentes, foram tendenciais, foram parciais, o tribunal divino executará o justo juízo, a justa divina retribuição de cada obra que o homem praticou por meio do corpo. Aqui muitas vezes nós sofremos e gememos, porque muitas vezes não encontramos justiça. Mas haverá um dia que Deus julgará a cada um dos homens. Deus é justo e Deus não erra no seu juízo. Ele não pende a balança para nenhum dos dois lados. Isso deve nos elevar o coração em adoração a Deus, em todo o tempo. No verso de número 5, ele ainda continua dizendo, na parte B, que a terra está cheia da bondade do Senhor. Devemos adorar a Deus o tempo todo, porque Deus é bom. Aliás, é da natureza de Deus ser bom. É por sua bondade que tudo o que temos chega a nós. Aquilo que você veste, aquilo que você come, aquilo que você bebe, a casa onde você mora, o emprego que você tem, o carro que você anda, a moto, a bicicleta, tudo, absolutamente tudo, é fruto da bondade de Deus. Mas a bondade de Deus não é um reflexo de algo que podemos ter feito por Ele. Talvez você pense assim, Deus é bom para mim, porque em algum momento eu faço algo bom para Deus. Não. A bondade de Deus não é reflexo de nenhum ato que possamos fazer em seu favor. Muito pelo contrário. A bondade de Deus é demonstração de sua graça. Graça essa que alcança o homem mesmo sendo pecador. Porque sejamos sinceros, queridos, se fôssemos receber de Deus aquilo que os nossos atos merecem,
não seria a bondade, mas o juízo, porque nós somos pecadores. Queridos, porque Deus é bom, Ele é digno de ser louvado. Abra os seus olhos nesse momento, contemple ao seu redor, veja todas as coisas, e você vai ver que é impossível não ver a bondade de Deus em cada metro, em cada centímetro quadrado que está ao seu lado. Em todas as coisas, temos visto a boa mão de Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. E dos versos 6 ao 11, o salmista vai nos trazer à memória a soberania, a majestade e o poder de Deus. Olha o que ele nos diz. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra o Senhor, temam todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Devemos louvar a Deus em todo o tempo, porque Deus é todo-poderoso, o onipotente, o Senhor. Ele é o Senhor de toda a criação. Tudo foi feito por Ele. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Aliás, isso já está registrado lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 13. Agindo Deus, quem impedirá? O grande erro dos homens, meus queridos, é que eles se prostram diante dos poderosos desta terra, deste mundo, mas se negam a se colocarem de joelhos e a glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podemos louvar a Deus o tempo todo, porque o nosso Deus é o Deus que não tem limites em seu poder, em sua glória, em sua majestade. O que Deus quer fazer, Ele o faz. O texto continua e a partir do verso 16 nós iremos ver um outro aspecto que faz com que Deus seja totalmente digno de nossa adoração. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Devemos louvar a Deus em todo o tempo, porque só Deus é Salvador. A força humana nada pode fazer, a confiança no homem sempre desembocará, sempre terminará em decepção. Só Deus pode salvar o homem. Só em Deus podemos depositar todas as nossas esperanças. E por quê? Porque Ele é protetor de todos aqueles que nele confiam. Não é assim que está escrito aqui no texto que nós acabamos de ler? É assim que Ele diz: para livrar a sua alma da morte e para conservar os vivos na fome. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Queridos e amados irmãos, em Deus nós podemos depositar as nossas esperanças. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso auxílio. Ele é aquele em que nós podemos esperar. Somos salvos por sua misericórdia. Como está escrito no verso 22, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Somos salvos por ela e não por merecimento. É a misericórdia. Deus vem em nosso socorro não porque mereçamos, mas porque precisamos. A lógica é esta. Porque se fôssemos receber o que nós merecemos, não seria salvação, não seria livramento, mas seria condenação. Por todas essas coisas, amados irmãos, adore a Deus em todo o tempo. Em tempo de paz, em tempo de guerra, em tempo de alegria, em tempo de tristeza, em tempo de saúde e em tempo de doença. Deus é digno de ser louvado. Deus é digno de ser adorado, pois Ele é o nosso Senhor, o único Deus. Que Deus abençoe a sua casa, sua vida e sua família, no entendimento dessas verdades. Mantenha-se firme. Louvaremos ao Senhor em todo o tempo.
aqui e na eternidade. No fim, tudo vai dar certo. Deus abençoe. Em nome de Jesus.